Olá, estamos iniciando mais um programa Mistura Fina aqui no Canal 13. Quero agradecer mais uma vez a toda essa equipe maravilhosa, a Luan, a Amanda, a Thalita, enfim, todos que trabalham com afinco para que a gente possa ter o nosso programa no ar. E também os meus parceiros, ao Marquinho, do Arte Visual, cuidando de cabelo, coloração, a Andréia Agostini, que faz toda a parte de estética corporal, facial. Agradecer ao Espaço Elaine Mota, a Elaine, maquiadora, a Ingrid Natara, que também cuida das minhas mãos, das minhas unhas, fazendo um belíssimo trabalho. Agradecer a Dolce Dani, que está me vestindo com esse belíssimo macacão da Totem. Também agradecer a TGM Marketing Digital, a agência que criou a nossa fanpage. Curte lá, dá um toquinho do que você está vendo, de se está gostando, bota um positivo, enfim, dá o seu alô pra gente. E também, lógico, a Casa Sol Decor, com móveis e decoração. E, lógico, a você que tem nos prestigiado sempre com a sua audiência, assistindo Mistura Fina, encontra as pessoas na rua. Yara, tô assistindo, tô gostando, vi tal pessoa. E a pessoa que está aqui hoje, vocês vão adorar. Um grande amigo, excelente profissional, sou fã número 1, né? Um profissional, com certeza, vocês já ouviram falar muito. Mas, antes disso, busquei uma frase que tem tudo a ver com ele, que sempre é o nosso tema. E o meu tema é criatividade. Criatividade, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar em qualquer segmento da vida, né? Então, meu convidado é Roberto Cimino, grande profissional. Roberto, obrigada. Obrigado. Feliz você. demais de você estar aqui. A gente tem uma convivência e é tão bom você trazer alguém de muitos anos que faz a diferença para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. É um cara que todo mundo conhece. Então, Roberto Cimino, que é da empresa Roberto Cimino e Arquitetos. Vamos começar a falar um pouco, né? Já falei que sou admirador do seu trabalho, todo mundo sabe, da sua longa história. Você é formado em engenharia, tem especialização também em arquitetura, design de interiores. Eu sei que você passou por Lisboa para fazer um pouco disso. E a vivência também, né, Roberto? Principalmente a vivência. Eu acho que a grande escola é a escola da vida, né? A escola daquilo que te oferecem e, na verdade, sempre parte... a gente começa, na verdade, na infância, né? Eu acho que lá que surge o grande, vamos dizer assim, a grande oportunidade que se te oferecem e você tem uma sintonia com aquilo, quer dizer, um talento nato, você começa a desenvolver todo um repertório de visual, de ideias, que ali pode já estar sendo formado uma pessoa, cada um dentro do seu segmento. O meu foi pela oportunidade que tive nas artes visuais, principalmente. Tive meu pai, eu digo sempre isso como referência, porque ele me colocava à disposição muita coisa nesse sentido. Então, aquilo ia me estimulando muito sempre. E uma das coisas, eu tenho dois assuntos que são muito ligados. Um deles é a sua história com o seu pai, que... O senhor Roberto Caetano Cimino, um dos fundadores do Clube de Cinema de Marília, com uma história que, né, fez a diferença, precursor aqui em Marília dessa história, e Prêmio Curumim e tudo mais. E eu acho que, com certeza, essa influência foi muito grande. Eu acho que ele deixou uma história muito bacana aqui na cidade, no sentido de artes, né, de cultura, principalmente, que foi a fundação do Clube de Cinema de Marília em 1952, que foi um dos cineclubes mais intensos que houve nesse Brasil, intensos no sentido de trabalho, né, de realização, de criatividade, de produção, enfim. Nossa, então foi extremamente marcante. E isso, na verdade, foi o que me formou, né? Porque eu convivi desde a infância nesse universo. E meu pai sempre dizia uma coisa muito simples, eu acho, que o cinema é a sétima arte, né? E ela reúne todas as artes numa só, que é o cinema. Então você tem artes plásticas, você tem fotografia, você tem tudo, né? Porque você vai ter o cenário. Está tudo contido dentro da... Tem a literatura, né? Todas as artes estão envolvidas dentro do cinema. E dentro delas, a que mais, de repente, me pegou, sempre, talvez isso é uma coisa nata, foi a questão do olhar.
a questão das artes plásticas. Isso aqui até eu coloquei, porque tem trabalhos seus, eu fui, enquanto secretária de Cultura, tive a oportunidade em relação ao Clube de Cinema, né, de estar muito próximo a tudo isso. Sim, você viveu bem esse período. E também trabalhos seus na nossa Galeria Municipal de Artes, faz parte do acervo. E uma outra característica sua que eu acho fantástica, além, né, do seu trabalho, de você, né, que eu também quero saber como é que está o Roberto aí, né, nas artes plásticas hoje, porque a gente é uma coisa que, como você mesmo disse, faz parte da sua história, faz parte do seu ser. Você também tem uma outra coisa muito bacana, você abre portas e não só abre porta para as pessoas, como valoriza aquelas pessoas, né, que têm uma trajetória, que saíram do país ou que aqui estão. E a última foi o Quincas, né? Quincas, uma das primeiras foi o Júlio Villani, né, que voltou para Marília depois de 20 anos fora de Marília. Então, ele voltou, quer dizer, ele entrou no Brasil através de Marília, que era a sua cidade, que é a sua cidade natal. E isso a gente fez lá nos anos de 96, 97, não me lembro bem, quando a gente fez uma grande exposição do Júlio, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Depois nós fizemos outras, de outros artistas, mas enfim, isso aconteceu lá. E agora, recentemente, foi com Quincas, né? Que foi ali no Le Marché, que foi bem aliás, bacana. Tem algumas obras dele lá ainda. Muito bacana. E falando de cinema, né? Eu sei que a Sétima Arte te encanta pra caramba e desde, né? Tem muita coisa, mas eu queria que você falasse um pouco assim dessas, o que mais as suas predileções, o que te atrai, porque eu gosto de falar bastante de cultura e arte aqui no programa, porque eu acho que enriquece demais o ser humano. Acho que a gente tem que estar próximo, tem que estar falando, as pessoas têm, quando eu dou uma minha dica de filme ou de livro, eu falo, mas olha, é para ler, é para assistir, porque bacana. Faz a diferença. Eu acho bem interessante. E quero te dizer, e não digo isso naturalmente, que você teve uma ótima administração como secretária da Cultura aqui em Marília. E antes de você, houveram outras também muito boas. E que Marília teve o seu auge, o seu apogeu nessa área cultural e que hoje a gente sente uma falta enorme, né? Então, de repente, espero que retome. Então, de repente, o que a gente tenta fazer é repor um pouco essa falta. Né? Não porque a gente pensa, vou repor a falta, não. Porque naturalmente está na gente, a gente quer ter um meio cultural gostoso. A produção que eu acho que é aquele que eu sobrevivo, é o que me alimenta, né? O que me mantém vivo, vamos falar assim, vivo no sentido pulsante. Né? Eu acho que a cultura é isso. Então, a cidade, nós estamos na nossa cidade, que é Marília, eu posso dizer isso tranquilamente, que é a minha cidade natal e que tem um espaço muito grande no sentido de falta. Né? Com certeza. E que a gente pode, sim, independente de prefeitura ou de outros órgãos públicos, exatamente, nós podemos, de uma forma privada, uma iniciativa que parte de cada um de nós, oferecer aquilo que a gente pode oferecer. Então, isso, às vezes, quando acontece, como aconteceu agora no caso do Quincas, junto com um grupo outros de amigos que têm o mesmo interesse, né? Então, um grupo enorme, a gente procurou fazer uma coisa de uma forma muito natural, espontânea e que resultou num evento bem bacana. Então, e cinema, que eu te falo? Sim, você tinha dito de cinema. Porque... Bom, a gente sempre volta nesse tema. Só para a gente dar um toquinho, quais são as suas preferências? Olha, eu ainda sou... eu adoro o clássico, né? Isso em todas as áreas. Dentro do cinema, eu acho que a grande... tem dois polos de fontes de informação que vêm do cinema de Hollywood dos anos 40, 50, principalmente 50, muito rico visualmente e com um talento absurdo, grandes musicais, vamos falar dos musicais que você adora, porque você dança divinamente. Então, isso, junto com eles, todo um visual estupendo de cenografia, de fotografia, de cores, etc, etc. As grandes produções da Metro-Goldwyn-Mayer, né? Nossa, fantástico. E isso, vamos falar de Hollywood, que isso é fascinante. E tem o cinema europeu também, já diferente, com uma tradição mais anterior,
né, que vem do cinema alemão e que traz uma arte mais elaborada e mais introspectiva. Enquanto que Hollywood era para fora, o cinema europeu era para dentro. Então tinha uma coisa mais, o filme preto e branco. Aí vem Fellini, né? Bom, daí vem Fellini, lá no neorrealismo italiano, Visconti, vem Antonioni. Bom, então você me perguntou, eu acho que uma grande referência para mim é Antonioni. Antonioni é o mestre da imagem, da luz, da fotografia, e cada enquadramento dos filmes dele, principalmente dos anos 60, que tem a trilogia A Noite, O Eclipse e A Aventura, são 3 grandes filmes que se interligam de alguma forma, que são em preto e branco, são uma verdadeira aula de arquitetura. Arquitetura. Pode parecer estranho, mas arquitetura no cinema. Você pode ver ali. Então eu vou pegar o gancho e vou falar um pouco de arquitetura. Rapidamente, eu sei, lógico, das suas participações nas mostras, são várias mostras, né, da Artefato, enfim, eu sei, né, podemos falar um pouquinho, e eu queria mostrar um pouquinho das imagens, que você falasse um pouquinho das mostras, que são super importantes há muito tempo. Olha, eu tenho pelo menos aqui, desde 95, você já participa, mas eu sei que as últimas, as mais recentes, que você falasse um pouquinho dessas mostras. Para falar rapidinho das mostras, é o seguinte... sei que tem uma homenagem ao Guga, a última. De repente as pessoas podem até achar interessante, poxa vida, não faz só arquitetura, projeta? É uma pergunta que é natural que as pessoas façam. Para mim, na minha vida, eu sempre fui movido pela ideia da unidade, do todo, né? As coisas todas se somam e se transformam numa única coisa. E a mostra, voltando à mostra, depois a gente volta a esse tema, mas a mostra, as mostras têm para mim o seguinte significado também, que é o laboratório, que é de você poder criar, inventar ou elaborar novas ideias e novos conceitos, sem ter o limite daquilo que te foi pedido por um cliente, por exemplo. Certo. Existe um fator limitador, é óbvio. Você vai fazer o local, a obra direcionada exatamente para ele, dentro das necessidades daquele cliente. Enquanto que a mostra ou o espaço que te oferece para você desenvolver um projeto, você inventa o personagem. Aí vem a criatividade. Exatamente. Você inventa quem vai habitar esse espaço. Então você cria, normalmente a gente mesmo, né? Mas a gente até disfarça nesse sentido, mas a gente coloca aquilo que a gente realmente gosta. Então isso é muito bom. É muito gostoso. Artefato Beach Country, enfim. Eu tenho o privilégio de estar na mostra Artefato. Eu falo Artefato porque é uma grande empresa que nos convida os profissionais. Eu digo da mostra da Doc Lobo, que é a mais importante deles, que eles têm. A primeira é a mais importante. Eles convidam os profissionais e te oferecem todos os recursos para você desenvolver um projeto. E isso é maravilhoso. E normalmente as inaugurações são em março e o mais legal, elas perduram por um ano. Isso é muito bacana porque muita gente pode ver, aquilo não é fugaz, não é rápido. E como, de repente, uma Casa Cor, que eu acho maravilhoso. Maravilhosa também. E que, de repente, talvez tenha até a oportunidade de participar da próxima. Mas, assim, a Artefato eu participo desde 96, isso já faz 21 anos, né? 20 anos, aproximadamente 20 anos. As últimas 4 mostras eu participo com a parceria do Nelson Amorim. Que por sinal, beijo pro Nelson, grande amigo também, um trabalho fantástico, uma parceria e tanto. Bacana, muito bacana, muito complementar. A gente vai ter que entrar no segundo bloco, porque a gente precisa dar um intervalinho. Olha, eu vou falar, dava para ficar, esse programa poderia durar horas. A gente está acelerando muito, mas não tem jeito, tem um tempo. A gente vai ter um segundo bloco e a gente vai ter oportunidade, porque eu não vou deixar ele escapar, ele vai ter que voltar aqui mais vezes, mas agora o que eu tenho é isso, um intervalinho e a gente já volta. Legal. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura.
Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Crise, que nada. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares, com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa. 300 suplementos e agora a Academia, uma loja que oferece a maior variedade de suplementos com o melhor preço. E agora com Academia, a preço promocional, R$ 69,99 a mensalidade. Também tem aulas de zumba, aulas de dança, aula funcional, lutas e musculação. Linha fitness com os melhores preços. Agora não tem mais desculpa de não vir para a Academia por falta de tempo. A 300 fica aberto das 7 da manhã à 1 da manhã. Em breve aberta aos domingos. 300 suplementos e Academia. Na 15 de novembro, 747. Venha para O Forno. Aqui você encontra grande variedade de porções e bebidas, além de um delicioso rodízio às quintas e sextas, com 15 tipos de pizza, acompanhado por um buffet completo de massas, porções, frios e 10 tipos de salada. Tudo isso por apenas R$ 23,90 por pessoa. Venha aproveitar também o nosso cardápio exclusivo para Happy Hour, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 20h30. O Forno, o seu Happy Hour é aqui. Atenção para o recall de parafusos. Compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos. Compareça. É de graça. Um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria. Faça a sua parte. Estamos de volta com o programa Mistura Fina e meu convidado de hoje é Roberto Cimino. Já batemos um papo super bacana e vamos continuar. E a gente está falando agora, entramos para a arquitetura, para esse lado que o Roberto desenvolve tão bem há tantos anos. E a minha pergunta para ele é o seguinte: como é que é se dividir entre Marília e São Paulo? Apesar de que não é só Marília e São Paulo, porque até gostaria de botar algumas imagens, porque o Roberto tem vários trabalhos em várias cidades e até fora do país. Então, Roberto, como é que é essa história? Você ficar Marília, São Paulo e dar conta de várias outras cidades que eu tenho aqui se eu começar a falar, são várias cidades que você tem trabalhos. Na verdade, é o seguinte, isso eu já faço desde 1990, São Paulo e Marília. Eu entendo o seguinte: São Paulo, como um grande centro no Brasil, é o principal, e da América Latina, da área de design, da área da arquitetura, principalmente do design, ele é uma extensão de Milão ao mesmo tempo, né? Hoje as coisas acontecem concomitantes. Milão, São Paulo, no mesmo momento, tal. Então, uma grande fonte de pesquisa, de inspiração, de treinamento do olhar, de buscarmos coisas para a nossa profissão e trazê-las para onde a gente está, no caso, estar em Marília. Aqui eu estarei sempre. O escritório base é Marília, né? Onde ficam aí todos os arquitetos, os 6 arquitetos que a gente tem, e que de lá sai tudo. Então, eu me divido assim: são 15 dias Marília, mais ou menos em média, 15 dias, e mais 7 dias ou 8 dias em São Paulo. E fico nesse trâmite, e no caminho é sempre que a gente escolhe, de repente, a possibilidade de fazer esse trabalho. É no percurso São Paulo, Marília, Marília, São Paulo, que são cidades como Jaú, Botucatu, Ourinhos, enfim, cidades dessa rota que a gente tem alguns trabalhos também que consegue. Mas isso é numa escala menor. O principal é Marília e São Paulo. Agora, São Paulo se diferencia, principalmente de Marília, porque lá, basicamente, o escritório, que lá somos eu e o Nelson, que cuidamos, nós fazemos projetos de interiores, arquitetura de interiores. Certo. É isso que a gente faz basicamente lá, né? Aqui não, aqui nós fazemos arquitetura e interiores junto também com a arquitetura. Maravilhoso. E outro assunto, e que é um assunto que eu acho que é super bacana, porque ele vem com uma grande novidade. Você também, né, passando por todos esses, tudo isso que a gente já falou, tem um
um desafio, né, aí para você, que é um programa aqui na TV também. Que bacana, isso me pegou de surpresa. E também temos making off desse novo projeto, que a Dani, né, está junto também, exatamente. O Nelson e você, e eu acho que isso... Isso você disse já, a Dani pegou, né, me resgatou, e eu não fui pensando muito, e de repente quando a gente foi ver já estava no meio, e que está sendo uma delícia fazer. Porque, em primeiro lugar, a gente faz uma retrospectiva de todo um trabalho de uma vida, basicamente. Isso que eu foi que você muito bacana, porque o programa está lindamente bem produzido, com um cuidado que eu nunca vi. E que bom, né, Roberto, você ter essa oportunidade. Equipe maravilhosa. Ele está na fase, me parece que está na fase de edição agora. As imagens captadas de uma beleza imensa. A gente tem como referência, eles têm como referência, na verdade, algumas referências de programas prontos de televisão. E um que me apaixona, que eu acho maravilhoso, é o projeto que o Renault faz no GNT, que são o Casa Brasileira, e que agora virou Mundo, teve Mundo e teve Casa... o atual é Brasil, não me lembro o nome. Morar Mundo, Morar Brasil. Exatamente, Morar Mundo, Morar Brasil. Enfim, aquele conceito de programa que é espontâneo e que busca as raízes. As raízes, e que isso é lindo e muito bem feito. Vão mostrar a Marília, as nossas raízes. Não, na verdade, a abordagem é um profissional, depois terá um outro, no caso o primeiro a gente está começando, que a gente está fazendo toda uma retrospectiva do trabalho, o que se pensa dele, como ele é pensado, como ele é vivido e quais são as perspectivas. E muito bacana é o seguinte, que a gente consegue explicar para as pessoas em geral, que as pessoas não sabem, é natural que não saibam, qual é a função de um profissional de arquitetura. Isso é muito legal. Lógico. Né? Porque ainda é um assunto recente no nosso Brasil. É muito novo. E as pessoas não compreendem muito qual é a função do profissional. Né? Então você consegue mostrar o seu trajeto. Qual é o que liga uma coisa a outra. E mostrar exatamente que as coisas não têm um limite, elas têm uma sequência. Isso vocês vão ver no programa. É melhor vocês esperarem. Então eu vou aproveitar. O nome do programa a gente pode saber? Pode. Então, fala você. Lá em casa? Lá em casa. Lá em casa. Lá em casa. E deve vir aí porque vocês já devem estar sabendo que vem uma grande novidade no Canal 13, né? A TV passando por mudanças e a gente vai brilhar cada vez mais e o programa entra nessa nova fase e com certeza um grande sucesso, porque, Roberto, aquele interesse que a gente tem, por exemplo, o Roberto está aqui hoje. É tão bom você ter alguém que é da cidade e que mostra o seu talento e que valoriza esse espaço. Isso é muito bacana. Então eu fico muito, muito gratificante tê-lo aqui, entusiasmado. Por quê? Porque eu sei o quanto as pessoas vão poder conhecer tudo isso, que às vezes você não vai até certos locais para conhecer e você vai ter a oportunidade de mostrar esse trabalho para o maríliense e futuramente a gente sabe que isso vai se expandir e isso é muito bacana. Eu acho bacana essa coisa do prata da casa, né? O santo de casa não faz milagre. É meio estranho esse provérbio. Mas enfim, furado. Mas eu acho assim que nós temos valores incríveis dentro dessa cidade que estão aqui ainda, que já saíram daqui. Eu acho que muitas das vezes que eu busquei fazer alguma coisa dentro das artes plásticas foi para resgatar mesmo isso. O Júlio trazendo de volta, o Quincas que já passou por aqui, enfim, o Marlon, que é um grande artista, que já fizemos uma exposição, que é um trabalho magnífico, quer dizer, valorizarmos os valores que estão aqui e que precisam ser valorizados. Com certeza. Eu acho que isso é importante. A gente tem essa oportunidade de fazer esse trabalho, é incrível. Olha, Roberto, eu faço sempre uma pergunta. A gente está chegando, infelizmente está... Rapidinho. É rapidinho, mas é para você ficar com vontade de mais. Foi uma delícia, foi uma delícia. Então, eu faço uma pergunta, geralmente, bem pessoal, e que é para você, por que vale a pena viver, Roberto? Por tudo isso que a gente falou. Eu acho que a razão minha
da nossa existência. Aliás, eu falo uma coisa bacana que eu ouvi sempre falar, e quem falava isso insistentemente, a gente tem que até que reverenciar para falar o nome, é Oscar Niemeyer, né? Puxa, que dizia que o que importa de tudo isso é a vida e é o homem. Ponto. Já disse tudo isso é acessório. O que importa é o ser humano. O ser humano. Né? O que estamos fazendo aqui? Qual é a razão da nossa existência? Eu acho que cada um deve descobrir a sua. E cada vez mais o simples, né? O mais é menos. A gente está descobrindo que os valores, de fato, são esses. Né? Você ter o olhar para o outro cada vez maior. É a empatia. A empatia. Eu acho que o ser humano vai crescer muito. A empatia é o talento de se colocar no lugar do outro e perceber um pouco daquele universo. Né? Eu acho que esse é o grande... É o que a gente faz, de alguma forma, dentro da arquitetura. Captar a imagem, o que é aquela família, ou aquele casal, ou aquela pessoa, para você interpretar o que é melhor para ele. Para ele viver de uma forma confortável na feliz. Casa que é a cara dele, não a minha. A cara dele. Com o meu traço, claro. Isso aí, olha, eu vou agradecer mais uma vez aos meus parceiros, ao Arte Visual, Centro de Estética, ao Espaço Elaine Mota, a Dolce Dani, também a TGM, Marketing Digital, a Casa Sol Decor e, lógico, não podia deixar de que você fizesse as suas considerações finais, desse a sua palavrinha para os nossos telespectadores, todo mundo que com certeza vai curtir muito. Bom, eu só tenho a agradecer, uma delícia estar aqui com você, pena que foi tão curto, mas de repente a gente pode ter mais um dia que você vou quiser. Adorar. E dizer que você está ótima na sua função. Obrigada, tá? Roberto. Um beijo para você. Beijo para você. Vindo do Roberto, eu fico mega feliz. Adorei esse ping-pong. Que gostoso. E eu quero lembrá-los que o programa Mistura Fina, aqui no Canal 13, também ele passa às quintas-feiras às 20 horas, tem reprise sexta-feira, 14h30, tem no sábado, 21 horas, no domingo, às 15 horas e no decorrer da nossa programação da grade, você vai encontrar o Mistura Fina várias vezes. Você também pode assistir simultâneo a esses horários no nosso site, que é www.tvzan.com.br, e eu vou disponibilizando no meu canal do YouTube os programas que já passaram, então você pode ir lá e conferir, ok? Quero passar aqui o filme que eu escolhi para essa semana, como a frase que escolhi também. O filme é Os Amores de Picasso, que é um filme encantador. Maravilha. Anthony Hopkins no papel. Maravilhoso. E também, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um documentário fantástico do Picasso, que fiz questão de escolher porque ele é a criatividade em pessoa. E tem a frase, que também é de Pablo Picasso. Escolhi uma frase curta, mas que diz... o maior inimigo da criatividade é o bom senso. Então, você tem que deixar sua mente fluir. Então, vamos lá. Esse foi o nosso programa Mistura Fina. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau.